A paz do Senhor, meu querido aluno, estamos uma vez mais aqui para fazermos as reflexões sobre apologia, defesa da fé, que uma vez foi dada aos santos, a você, aluno da nossa Escola Teológica da Assembleia de Deus, ETAD, e o tema dessa aula é sobre a igreja local. Então, na verdade, nós vamos estudar Apologética 2. Você já estudou Apologética 1. Agora nós vamos fazer, então, as reflexões sobre Apologética 2. São, então, outras denominações, outras igrejas, outros grupos, conhecido, assim, grosseiramente, como seitas religiosas. Hoje, nós não usamos mais essa terminologia porque ela é extremamente agressiva. Então a gente acaba usando os termos grupos religiosos heterodoxos, ou seja, que não são ortodoxos, que não fazem parte da família das igrejas cristãs que estão firmadas na Bíblia Sagrada. Então a gente prefere usar grupos heterodoxos, mas não é incorreto utilizar a expressão heresias, porque isso ainda está em uso, a gente ainda continua combatendo as heresias. Só a expressão seita, sectário, essas expressões passaram a ser extremamente agressivas na nossa linguagem, então se evita um pouco, mas nós estaremos usando sim, inclusive a última lição, a lição de número 10, ela vai abordar essa questão de terminologia, dos termos seitas ou herésios, a palavra heresias. Bom, feito essas considerações, eu quero lembrar você que tudo aquilo que foi trabalhado em Apologética 1, você deve guardar. Então, todas aquelas aulas que nós pontuamos, definições, é importante você guardar, porque é o mesmo caso. Nós não estamos aqui fazendo um trabalho tipo assim, o professor Alberto está falando mal de outros grupos religiosos. Não se trata disso. Eu não vim aqui falar mal de ninguém, eu não tenho essa prerrogativa e não penso dessa maneira. Eu vou aqui fazer uma reflexão sobre o que certos grupos religiosos pensam e como eles contrapõem a doutrina ortodoxa. Então, e isso é honesto fazer. Veja que Jesus enfrentou os fariseus da época dele, os saduceus. Aliás, 1/3 do Novo Testamento foi escrito para combater as seitas e as heresias. 1/3 do Novo Testamento. É bastante coisa. Então, não se trata de falar mal de grupo ou de falar... não é isso. Até porque tudo que nós vamos apresentar aqui tem base documentada. A gente não está falando, não é achismo. Falaram, eu acho. Não, para trabalhar com apologética, esses termos não podem ser considerados. Tá? Você não pode falar, me falaram. Me falaram é uma coisa tão subjetiva. Onde está escrito? O que o documento pontua? Então é importante você ter provas documentais. Não basta simplesmente, um adepto de tal grupo disse isso. Sim, mas pode ser a opinião dele. Precisa ver qual é a opinião oficial daquele segmento. Então é importante, antes de nós adentrarmos nessas lições, relembrarmos o que foi dito em Apologética 1. Tá certo? Então agora a gente pode entrar então no primeiro grupo religioso que vamos analisar. Se você tem o livro, você pode me acompanhar. E eu quero lembrar você que muito material que eu estou trabalhando com vocês é um material que foi feito pelo Instituto Cristão de Pesquisa, porque, como você já deve saber, eu fui diretor teológico do Instituto Cristão de Pesquisa por muito tempo. Então, muito material eu tenho do próprio Instituto Cristão de Pesquisas e de outros institutos que trabalham também a apologética. E claro que muita coisa é redundante, é similar ao que tem na sua apostila. Eu sempre procuro, nas minhas aulas, agregar algo mais, acrescentar, mas você pode aí, a partir da página 5 especificamente, que vai falar sobre a síntese ou a história da igreja local, começa aqui na página 3 do seu livro Apologética 2. Mas você pode estar me acompanhando, grifando e fazendo as suas devidas anotações. Então, o assunto é igreja local de Wetneysley. Bom, primeira coisa que eu quero deixar claro aqui para você, essa é uma igreja de tradição chinesa. Ela não gosta de ser chamada de denominação, ela acha que é a igreja.
Todos esses movimentos heterodoxos vêm com essas ideias, né? Ou uma hora é a única igreja apostólica, é a única igreja de Jesus Cristo. Todo grupo exclusivista pensa assim. Então não é também uma novidade isso. Isso você vai encontrar nessa denominação, embora ela nega ser uma denominação. Olha que interessante. Mas ela tem uma forte tradição cultural chinesa, devido a um processo histórico que os fundadores desse grupo religioso passaram. O fundador mesmo é chamado de Watchman Nee, ele é chinês. E o seu substituto, que vai dar a carinha de que ela tem hoje, também já falecido, é o Witness Lee. Então, são dois, tá? Não vai confundir. O Watchman Nee foi o líder fundador e depois o que basicamente, então, acabou estabelecendo e organizando a igreja, o Witness Lee. Então, como o nome dela é igreja local, eles não gostam de falar nome denominacional, aí a gente começou a chamar a igreja local de uma denominação. E para ficar mais clara, é a igreja local de Witness Lee, a gente fala, tá bom? Bom, então, talvez você a conheça por um jornal muito famoso que eles têm, chamado Jornal Árvore da Vida. Porque eles têm uma mania de introduzir nas igrejas evangélicas, entrar nas igrejas evangélicas e entregar o seu material, porque essa é uma igreja proselitista dentro dos evangélicos. Tá? Ela procura trazer evangélicos para ela. Ela tem essa característica. A primeira coisa é o seguinte, quando você pergunta para um membro da igreja local, alguém que faz parte desse grupo religioso, qual o nome da sua denominação? Porque é normal, as pessoas perguntam para mim, professor Alberto, qual o nome da sua denominação? Assembleia de Deus. Irmão Beltrano, qual o nome da sua denominação? Batista. É normal você ter uma denominação. Eles não. Ele já começa a sua primeira característica sectária. Eu sou membro da igreja. Sim, mas qual é o nome da sua igreja? A igreja de tal cidade. Quer dizer, ele quer dizer que não tem denominação só para dizer que a igreja dele está acima das divisões denominacionais. Então, por trás de um pensamento, existe uma outra premissa, é dizer que as denominações são tudo divisões e que a igreja dele é a única de Jesus Cristo. Uma característica de seita, né? de movimento sectário, de grupo religioso heterodoxo. Então, se você perguntar para algum membro desse grupo, qual é o nome da sua denominação? Não tem, ele vai dizer, não, é a igreja local, daquela localidade. É de Campinas, então a igreja que está em Campinas. É Jundiaí? A igreja que está em Jundiaí. É em Criciúma? A igreja que está em Criciúma. Então ele nunca vai falar o nome, mas é o nome da denominação. É assim, porque juridicamente você tem que ter um nome. Não tem jeito de você falar, não tem jeito de você sustentar o argumento dele. Juridicamente tem que ter um nome. E aí vem ou a organização Árvore da Vida, ou a Associação Cristã Árvore da Vida, ou igreja local, né? Então, se você perguntar para um membro desse movimento qual é o nome da sua denominação, sabe qual vai ser a resposta? Ele vai dizer, a igreja local não é uma denominação. Só na cabeça dele, né? Eu me lembro, sabe de quem? De um grupo religioso chamado Testemunha de Jeová. Bate na sua casa, antigamente, hoje não, mas antigamente batia a palma na sua casa e oferecia uma revista. Ora, se ele estava vendendo naquela época, eles vendiam. Aí você chegava para uma Testemunha de Jeová e falava assim, quanto? Não, isso aqui não é venda. Isso aqui é uma colocação. Meu amigo, é venda, mas é o medo de falar que está vendendo a palavra porque pega mal. Então, a seita tem esse costume. Só para ser diferente, não, é uma colocação. Tá bom, você abre uma padaria, coloca pão lá, estou colocando pão, mas está vendendo pão, a mesma coisa. Quer dizer, esses raciocínios estranhos presentes na seita, porque ela quer te enganar. Então, cuidado, esteja alerta com a linguagem da seita. As seitas têm uma linguagem própria. É esse cuidado que você precisa ter, meu irmãozinho. Porque a linguagem dos grupos heterodoxos é uma linguagem... O que ele fala sobre determinado assunto não necessariamente é aquele assunto, na sua essência. Testemunha de Jeová, quando fala ressurreição, ela está falando em clonagem, não é ressurreição. Ressurreição para a Testemunha de Jeová, sabe o que é? Na memória de Jeová, Deus fica um chip da sua vida, que foi fiel a Jeová, e quando ele for criar o novo reino na terra, ele vai pôr aquele chip num outro corpo, é outra pessoa. Portanto, não é ressurreição. Então,
A trindade para o mormonismo não é trindade, é triteísmo. Eles falam que creem na trindade, mas na verdade eles creem em 3 divindades. Então, são outros conceitos. É o mesmo caso da igreja local. Ela fala que crê na trindade, mas a hora que nós formos analisar o tipo de trindade que ela crê, na verdade é modalismo. Então nós precisamos tomar cuidado, porque eles usam a mesma linguagem que nós, aparentemente uma linguagem bíblica, mas que tem outro sentido. E esse cuidado que eu e você precisa ter. Bom, eles afirmam, olha, isso aqui é uma afirmação, um documento da igreja local de Witness Lee. As igrejas locais não têm nome. O único nome que ostentamos e honramos é o nome do Senhor Jesus. Só para dizer que está acima de todo mundo. Até parece que nós também não honramos o nome do Senhor Jesus, né? Aí ele fala, o termo igreja local não é um nome. Claro que é. Lógico que é um nome. Não interessa se pôr a igreja de Curitiba, é o nome dela. É o nome. Né? Imprimir as palavras igreja local com letras maiúsculas é um erro sério, pois isto dá a impressão de que o nome da igreja, é a igreja local. Mas é mesmo. O que eles estão falando que não é exatamente o que é. Embora se esforce então para dar a impressão de que igreja local não seja nome denominacional, então eles afirmam, a igreja local é um grupo de crentes que são os membros vivos do corpo de Cristo, que não pertence a nenhuma denominação. Não podem negar, no entanto, que possuem registro de pessoa jurídica, como qualquer outra denominação ou instituição. Então é denominação. Você tem o nome jurídico. Você tem que prestar contas para o governo. Então veja que hipocrisia. Aqui você já começa a observar a problemática desse grupo religioso. Eles afirmam, as igrejas locais não têm nome, o único nome que ostentamos e honramos é o nome do Senhor Jesus. Isso aqui eu já li para você, né? Nós já fizemos essa reflexão. Como qualquer outra denominação ou instituição religiosa, eles declaram, no que diz respeito às questões financeiras, as igrejas locais estão legalmente registradas em relação ao governo. Que furo, né? Porque aqui ficou claro, então, que é uma denominação. Aqui é uma denominação, é uma questão jurídica. Isso você pode consultar a qualquer advogado. Quando não podem fugir do assédio sobre o qual a igreja pertencem, quando você faz a pergunta, qual é o nome da sua denominação? Respondem vagamente, dando o nome da cidade onde se localiza. A igreja de Jundiaí, a igreja de Campinas, a igreja de Sumaré, a igreja que está em São Paulo, a igreja que está em Santos. Só para dizer que está acima de todas as denominações. Né? E se são interrogados sobre o porquê da ausência de nome denominacional, se você fizer essa questão, esse questionamento, a resposta que se obtém é que as denominações são divisões e causam divisões. Só devendo existir em cada cidade uma igreja, com o nome da própria cidade. Isso é uma opinião dele, né? O pensamento dele. E que todo cristão verdadeiro deve unir-se a essa igreja local com o nome da cidade. Então veja, eles até podem ter uma denominação e pensar assim, não há nenhum problema nisso. Onde está o problema? É achar que só isso está certo. Isso é um exclusivismo humano. Não tem nada a ver de Deus aqui, irmão. Meu amigo, meu irmãozinho, meu aluno, Jesus enviou uma palavra a 7 igrejas no livro de Apocalipse. Uma era diferente da outra. Não tem nenhuma igreja igual ali. Tem uma igreja que está quase totalmente desviada, mas ele apresenta como sendo igreja dele. E tem uma igreja extremamente fiel, que é a Filadélfia, mas também é a igreja dele. São 7 igrejas diferentes, com costumes diferentes, com liturgias diferentes, que toleram situações diferentes, mas são todas igrejas de Jesus. São várias denominações. Não tem sistema monolítico. Essa invenção da igreja do Witness Lee. Isso é uma invenção dele. E ele não pode impor isso sobre o pensamento bíblico. Ele pode até ter essa opinião, mas não quer impor sobre os outros. Se alguém se mudar, por exemplo, de São Paulo, segundo ele, for para Minas Gerais, Belo Horizonte, não precisa se preocupar quanto à igreja que deva ir. Ensinam os líderes da igreja local, você irá à igreja daquela cidade, à igreja local daquela localidade, né? Que é uma denominação, correto? Porque não passa de mais uma igreja.
Mas se alguém entrar, por exemplo, numa igreja batista, presbiteriana, ou metodista, ou Assembleia de Deus, ou a comunidade evangélica Paz e Vida, o que você estará fazendo? Aí vem a resposta. Nada mais do que estar entrando numa divisão. Então, está vendo a jogada? Por que ele insiste com o nome da denominação dele? Porque ele quer dizer que você que é de qualquer outra denominação que não seja a igreja dele, você é de uma divisão. Para você estar na igreja de Cristo, você tem que estar na igreja dele. Qualquer outra, você está numa divisão. É o pensamento, inclusive, por muito tempo do catolicismo, né? Acha que só a igreja católica é a arca e o resto é tudo divisão. Isso é um pensamento antigo. A igreja local declara: se você entrar em qualquer outra coisa afora a igreja local daquela cidade, entrará numa divisão. Assim, os líderes recomendam aos membros da igreja local não se misturar com os crentes denominacionais. Olha que coisa. Então ele fala que considera você, que nós somos todos irmãos, mas com o objetivo de levar você para a igreja local. Não se iluda que ele acredita, porque para ele, na cabecinha dele, você é de uma divisão. Então, através desse discurso desonesto intelectualmente, porque isso é uma desonestidade intelectual, seus líderes os obrigam a manterem um tipo de lealdade absoluta à sua denominação, que é a igreja local. Claro, se você fala para aquele irmãozinho que se ele visitar a igreja Assembleia de Deus, ou ir congregar na igreja presbiteriana, ou ir congregar numa igreja batista, você está entrando numa divisão, ele não tem opção, coitado. Ele vai ter que ir procurar essa tal da igreja local. E no final ele está entrando também numa divisão. Porque afinal de contas, todos esses grupos denominacionais, em algum momento, eles vieram mesmo de divisões e subdivisões. Porque essa tem sido a história da igreja. Na história da igreja, todo tempo, as comunidades são independentes. Uma cria outra. Então são divisões e subdivisões. Isso é a história do cristianismo. Porque, de fato, o homem é um ser plural. Então não tem jeito de você... O único governo que quer pôr como sistema unificado é o governo do anticristo. O anticristo vai fazer isso. Ele vai ser monolítico, vai pôr um número nas pessoas, vai controlar as pessoas, porque esse é o governo monolítico do anticristo. Mas no cristianismo sempre houve a liberdade, a gente vive em uma comunhão entre as denominações. Então nós respeitamos as denominações. Nós temos uma comunhão, mas enquanto nós estivermos nesse mundo, haverá várias comunidades e nós vamos respeitar essas comunidades. Na verdade, existe uma igreja transcendente, que é o corpo de Cristo, mas não é instituição, não é institucional, não é material, é imaterial, é o corpo, é algo espiritual. Em relação à materialidade, à institucionalidade, nós vamos ter muitas denominações sempre, inclusive a igreja local, que é mais uma. Através desse discurso, então, infelizmente limitado, eles acabam segurando aquele fiel da igreja dele, e já parte de uma premissa desconstruindo os demais irmãos. Então, se você traz uma pessoa da Assembleia de Deus para essa igreja local, essa pessoa já vai passar por essa lavagem cerebral achando que tudo o resto é divisão. Então, ele nunca mais vai voltar para as suas denominações de origem, obviamente. Então, eles declaram, hoje em dia, há principalmente 2 tipos de crentes, que é a invenção dele, né? Podia falar que tem 5 tipos de crente, podia falar que tem 10 tipos de crente. Eu já vi cada pregação, meu amigo, você é aluno, você sabe. Hoje eu quero pregar sobre 5 tipos de crente. É invenção, invencionice sua. Se você quiser, você inventa 100 tipos de crente, 1 tipo de crente. Faz o que você quiser. Você tem a liberdade de fazer essas leituras. Mas não vai querer impor isso, né? Achando que é uma verdade. Aí não dá, né, amiguinho? Então, hoje em dia, há principalmente 2 tipos de crente, que ele inventou, né? Um são as denominações, isso na cabeça dele. E aí ele tem um problema, porque as denominações, a igreja local também é uma denominação, coitado, né? Mas enfim, ele está partindo do princípio que ele não é denominação. Então, um grupo de crentes são das denominações existentes, incluindo, olha só quem ele inclui, a Igreja Católica Romana, que de fato é uma denominação, porque existem muitos catolicismos, né? O catolicismo, a Igreja Católica Apostólica Romana é um dos catolicismos. Existe a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, a Igreja Católica Apostólica Nestoriana, a Igreja Apostólica Armênia, a Igreja Católica Apostólica Copta, a Igreja Católica Apostólica Assíria. Então nós temos um monte de catolicismo no Oriente.
Assim como tem um monte de denominação protestante no Ocidente, tem um monte de catolicismo no Oriente. Mas enfim, nem isso que eu estou querendo discutir. Estou dizendo que ele está falando que o grupo de crentes são os denominacionais, que são todos os crentes, eu, você, Assembleia de Deus, tudo, inclusive a Igreja Católica Romana. E ele fala, e o outro é composto daqueles que estão fora das divisões. Agora adivinha quem são? Eles. Quer dizer, eles criam uma falsa premissa, eles partem de uma falsa premissa e chegam, portanto, em resultados, obviamente, equivocados. Né? Então, eles sim estão sobre a base correta. O resto está todo mundo errado. Todo mundo está de ponta cabeça, só ele está de pé. Essa é a visão curtinha, infelizmente, presente em todos os grupos heterodoxos. Né? O seguinte é dito de que quem discorda desse ensino, ele diz assim, ó, não tente ser neutro. Isso aí é um assunto interessante, a questão da neutralidade. De fato, não há neutralidade. Eu estou cansado, eu sou político, né, embora seja professor, sou, pela misericórdia de Deus, pastor, sou advogado, sou pedagogo, mas sou político. E acho que todo mundo é político, né? Mas eu acho engraçado quando a pessoa fala assim, eu sou apolítico. É a palavrinha grega para não. Então eu não sou político. Mas essa é uma posição política, de não ser político. Então não tem jeito de você não ser político. Até quando você fala que você não é, você é. Porque a posição não ser é uma posição. Porque não há neutralidade em questões políticas. Não há neutralidade nessa questão, ele fala. De fato não há. Ou você é ou não é. Seja a posição, uma coisa ou outra. Não tem jeito de você ficar em cima do muro. Tem certas questões que realmente não há neutralidade. Então ele diz, não tente ser neutro. Não procure reconciliar as denominações com a igreja local. Você nunca conseguirá reconciliá-las. Você consegue reconciliar branco com preto? Sim, mas serão cinza. Nem preto e nem branco. É um trocadilho muito infantil, né? Porque toda criança sabe disso, que se misturar essas duas cores, você vai ter uma terceira cor. Agora, falar isso em relação a denominações, não tem pé nem cabeça o que ele está dizendo. A questão é o seguinte, de fato, nós não podemos misturar o certo com o errado, porque aí nós teremos problema. Agora, em termos de instituição humana, porque essas instituições, meu amigo, tem gente que, porque o Espírito Santo trouxe esse movimento. Eu sei, mas depois que você registrou, virou uma instituição humana. Para de conversa furada. Então, é instituição humana, sim, e tem as suas diferenças, e está tudo bem. Agora não, quer pegar aquele grupo e colocar acima de todos. Isso é uma característica, infelizmente, sectária. Não tem como, não é só eles, né? Você vê, a congregação cristã no Brasil também age assim. Todo mundo está errado, só eles que têm, quer dizer, são características de agrupamentos heterodoxos, né? Movimentos contraditórios. A igreja local e seus membros afirmam que querem ser nossos irmãos. De fato, eles falam isso. Mas isso não passa de uma estratégia. Porque eles são proselitistas. Eles querem levar crentes para o grupo religioso deles. É uma estratégia para atrair crentes para as igrejas locais. Com essa estratégia, penetram nas igrejas evangélicas. E penetram mesmo, porque muitos dos nossos líderes, e aqui não é uma crítica, é uma constatação, são simplórios. Tem muito dirigente de congregação que é uma simplicidade, que tolera grupos não ortodoxos nos seus púlpitos. Aí traz gente com material da Casa Publicadora da Igreja Adventista, né, da Casa Publicadora Brasileira, que é a igreja, que é o Adventismo, são obras do Adventismo, e são vendidos nas nossas igrejas. Gente que traz esse jornal Árvore da Vida, entrega para todos os irmãos, esquecendo que por trás desses materiais existem heresias. Aí muitos grupos, nós vamos aqui estudar, se não me engano, na aula 4, sobre a família internacional, que é o antigo Meninos de Deus. Eles também entravam no meio das igrejas, entregavam fitas, entregavam material. O Sótão Encantado, por exemplo, que é um vídeo muito assistido por crianças evangélicas, eles faziam esse trabalho, vendiam, entregavam. Quer dizer, existe uma fragilidade nas igrejas evangélicas, infelizmente, de permitir que certas pessoas, de movimentos estranhos e às vezes espúrios, entrarem no meio do rebanho e fazerem essas coisas. Por isso que eles conseguem adeptos, porque eles conseguem adentrar.
Claro que, graças a Deus, hoje tem muito líderes sérios, líderes comprometidos com o evangelho, que não permitem isso, né? Hoje, você vê que tem muitos pastores que não é qualquer pessoa que vai pregar na igreja dele, né? Ele é criterioso, está certo, tem que ter zelo pelas coisas de Deus, né? Mas eles penetram nas igrejas evangélicas para vender sua literatura, principalmente essas igrejas pequenas, que não tem tantos obreiros, né? Às vezes a pessoa está achando que está recebendo uma grande bênção, né? E apresenta então material de autoria de Witness Lee, seu fundador e líder mundial até a morte, porque o Witness Lee morreu em 1997. Um chinesinho até simpático, né? Eles afixam, com permissão de pastores, infelizmente desavisados, em murais de templos evangélicos, a propaganda alusiva à editora Árvore da Vida e do seu jornal, Árvore da Vida. Inclusive, eles têm centros recreativos, né? Centros para alojamentos, para retiros. Tem, até aqui mesmo nós temos, aqui perto de Campinas. Percorrem o Brasil inteiro em seus ônibus com bibliotecas ambulantes, conhecido como Expo-Livro ou Árvore da Vida. É um material de qualidade, bonito, olha aí o caminhão, né? Expo-Livro. E as pessoas são, coitadas, simplórias, acham que, não, é a mesma coisa, ele está querendo levar você para a igreja local, tá? Então não se iluda. Se o pastor de uma eventual igreja evangélica informar sua igreja dos verdadeiros propósitos da igreja local, dos expositores dos livros da editora Árvore da Vida, ou se ensinar sobre os erros doutrinários deles, proclamados por esse grupo, logo será tido como inimigo, perseguidor, podendo até mesmo ser levado a juízo secular como difamador. Por isso que quando você for falar desses grupos, é importante você mostrar exatamente o material deles. Porque se eles te levar em juízo alguma coisa, você fala assim, mas eu estou apresentando o seu material. O que eu estou falando de diferente? Estou mostrando o seu pensamento e contrapondo. Isso é a liberdade que nós temos, assim como eles têm a liberdade de nos contrapor também. O que eles fazem, inclusive, com muita competência, inclusive. Então, nós também temos a liberdade de mostrar o outro ponto. Então, nós estamos no campo das ideias. Não é uma questão de pessoalidade. Eu repito, esse grupo tem liberdade religiosa, tem a liberdade de fazer o que eles querem, tem a liberdade até de ir na sua igreja querer apresentar esse produto. Vai caber o seu líder ser responsável por falar não, porque eu não concordo com o ensinamento de vocês. Tá? Mas que eles têm liberdade, eles têm, e isso é garantido para todos nós temos a liberdade de crer no que quiser. Tá? Ninguém pode, em hipótese alguma, ser cerceado na sua crença, etc. Agora, eu também tenho a liberdade de contrapor crenças e ideias diferentes da minha, no campo das ideias. Eu tenho essa liberdade também. Ataque frontal contra as denominações, é o que eles fazem, através das suas literaturas. Declaram sobre ter comunhão com evangélicos de diversas denominações. Olha só o que eles declaram. Visto que a mãe das prostituições é a igreja apóstata, as prostitutas, suas filhas, devem ser todas as diferentes facções e grupos do cristianismo que mantêm até certo ponto o ensinamento e as práticas e tradições da igreja romana apóstata. Quer dizer, é uma declaração, particularmente eu vejo como extremamente agressiva da parte deles. Então eles merecem uma resposta, correto? Estão atacando, estão fazendo essa declaração, então tem que ter também capacidade intelectual para ouvir uma crítica sobre isso, não é? Então eles atacam chamando de igreja apóstata. Ora, se a igreja católica é tida como a mãe das prostituições e as filhas prostitutas são as igrejas evangélicas ou as demais denominações, então vem a pergunta que devemos fazer. Como manter um clima de cordialidade e respeito mútuo? Como? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O profeta Amós faz essa pergunta, Amós capítulo 3, versículo 3. Você concorda com essa declaração da igreja local? Não. Então como você vai andar de acordo com ele? A igreja local de Witness Lee declara o catolicismo romano e o protestantismo, assim como o judaísmo, estão todos nessa categoria, tornando-se uma organização de Satanás. Espera aí, irmãozinho. Quer dizer que a liderança da igreja local do Witness Lee faz essa declaração e eu sou obrigado a engolir isso.
declara que o catolicismo romano, o protestantismo e o judaísmo, tudo é a organização de Satanás, como seu instrumento para danificar a economia de Deus. Isso é uma declaração oficial da igreja local de Wetneysley. Então eu tenho também o direito de contrapor esse tipo de declaração. Qual é o principal alvo da igreja local, então, a igreja local de Wetneysley? Arrebanhar os membros das denominações evangélicas, tirar os evangélicos das suas denominações, porque na cabecinha deles é tudo divisão e tudo organização de Satanás. Então cabe a eles tirar os crentes evangélicos das muitas denominações, Assembleia de Deus, Deus é Amor, Brasil para Cristo, Quadrangular. Vamos tirar todo esse povo daí para pôr na igreja local, porque todo esse povo são das divisões, são filhos da prostituta igreja católica. Quer dizer, é uma declaração extravagante e nós precisamos contrapor esse tipo de pensamento, porque crer é também pensar. O alvo dos localistas, membros da igreja local, são os evangélicos. E essa é a tática de evangelização empregada pela igreja local. Por isso mesmo que ele tem interesse de colocar o livro lá, o Expo Livro, na frente da sua igreja, levar o jornalzinho Árvore da Vida para a sua comunidade, as obras de Wetneysley para a sua igreja, porque ele está pensando arrebanhar pessoas da sua denominação. Para obterem êxito nesse propósito, utilizam de um agressivo proselitismo. Olha, damos boas-vindas a todos os verdadeiros crentes e buscamos comunhão com eles, como nossos irmãos e irmãs em Cristo. Isso é o que ele fala, né? Mas depois daquela declaração não dá para acreditar mais nisso, né? Quando o objetivo é desarraigar o evangélico, tirar o evangélico da sua igreja, então ele fala que é tirar da divisão, ou seja, da denominação. Então, os localistas são amáveis para fazer esse trabalho. Não, irmão, você é um crente verdadeiro. Não, eu tenho comunhão com você, mas você precisa ter uma experiência com a igreja de Jesus, não com as divisões. Então, ele é muito amoroso para tirar você da sua denominação. Mas esse amor acaba logo se você contrapor ele, tá? Então, não dá para acreditar que por trás de tanta simpatia se esconde a intenção de nos tornar membros da sua denominação ou da sua igreja. Superficialmente, a afirmação deles é afável. Buscamos comunhão com eles como nossos irmãos em Cristo. Mas acrescentamos, essa comunhão, porém, só é possível se os irmãos abandonarem suas denominações e ingressarem na igreja local. Então é o exclusivismo. A dissimulação dos membros da igreja local permite que penetrem, então, nas igrejas evangélicas, porque eles vêm com paz do Senhor, meu amado, meu irmão, você é um verdadeiro crente. Então ele vai pegando a confiança da liderança das igrejas evangélicas para exatamente impor as suas obras ou literatura de Wetneysley, da editora Árvore da Vida. Isso ocorre principalmente com a permissão de pastores evangélicos que desconhecem o movimento. Infelizmente, não são poucos, né? Isso aí é o grande problema de muitas igrejas evangélicas, é a falta de conhecimento da sua liderança, né? Conhecimento teológico, conhecimento de sociedade, conhecimento cultural. Então, de fato, nós temos essa fragilidade no meio de muitas comunidades. Agora, um passado desfavorável. Eu acho que é importante a gente conhecer um pouquinho a história desse movimento. Parece antagônico, mas é possível definir a igreja local como uma facção antidenominacional. Na verdade, se você for estudar o pensamento de Watchmani, você já encontra a ideia contrária às denominações. Mas ele era de uma denominação, né, em algum momento, mas depois ele fica contrário. Não obstante a toda essa repulsa em relação às denominações evangélicas, a própria igreja local nada mais é do que uma dissidência de outras igrejas. Então não pensa que um dia Deus apareceu para o Watchmani e aí cria a minha igreja. Não foi assim. Ele era crente de uma denominação e ele saiu e criou a denominação. Então é uma divisão. É uma divisão. Tá? Então vamos pensar um pouco que nós temos que entender questões culturais e nesse caso é importante conhecer o contexto cultural da história da China antes da Revolução Comunista. Tá? Porque o Watchmani,
ele viveu antes e pós a Revolução Comunista, quando Mao Tse-tung implantou o comunismo na China. Então, muita coisa que você encontra na igreja local tem muito a ver com a realidade cultural chinesa, tá? E também, eu não vejo nenhum problema algumas igrejas terem características de outros grupos étnicos. Então, você pega a igreja luterana, você vê uma forte presença da cultura alemã. Você pega a igreja Assembleia de Deus no Brasil, uma forte influência da igreja sueca, né, dos suecos. E você pega a igreja do Evangelho Quadrangular, uma forte tendência da cultura de Los Angeles, né, da Califórnia, quando a Aimee Semple é uma primeira mulher, né, pregadora. Então, essas influências culturais nós teremos nas muitas denominações. A Congregação Cristã no Brasil, você vê a influência italiana, né? Porque o fundador da Congregação Cristã no Brasil, Luigi Francesconi, ele é italiano. Então, você vê a própria linguagem, né? Irmandade, testemunhança, é a linguagem italiana, como se fosse uma grande família de italianos. O próprio ósculo santo, né? Que está presente na cultura italiana, o beijo entre pessoas do mesmo sexo. Enfim, não há problema essas expressões culturais nas denominações. É até bonita essa pluralidade, esse colorido. Agora, é problema quando você acha que só a sua cultura está certa, né? E vai querer impor nos outros. É o caso da igreja local, a cultura dela é chinesa e quer pôr nos outros. Aí também é difícil, né? Aí não dá, né? Bom, o Watchmani, na verdade, ele era da igreja metodista. A igreja metodista tem uma história linda de evangelização. Foi umas denominações realmente admiráveis, século XVII, XVIII, até o século XIX. O trabalho do metodismo foi algo revolucionário. É uma pena que hoje a igreja metodista perdeu muito do vigor, da sua grandiosidade. É uma grande denominação ainda, mas já não expressa mais aquela grandiosidade, né, dos seus primeiros 200 anos. O sucessor, então, de Watchmani, que é o Witness Lee, ele foi de uma igreja chamada Irmãos de Plymouth. Os Irmãos de Plymouth ficaram muito famosos na história, né, que tinham um sentimento antidenominacional. Ambos saíram de outras denominações já existentes. Por quê? Porque discordaram. Ora, é isso que tem acontecido. A pessoa está numa denominação, não concorda com aquele sistema, ele acaba saindo, né? Então discordavam dela e abriam a sua própria denominação. Até aqui não tem nada de anormal, porque isso que ocorreu com a fundação de outras denominações também. O Witness Lee chegou a presidir algumas comunidades da igreja do pastor Watchmani. Os anos se passaram e depois da prisão de Watchmani pelo Partido Comunista Chinês, interessante isso aqui na história chinesa, porque a princípio o Watchmani, a princípio, ele era simpático às ideias do comunismo, num primeiro momento. Depois que ele viu que o comunismo virou um problema para ele, né? Mas num primeiro momento, como o comunismo é muito lutador pela justiça, pela igualdade social, contra hierarquias, etc., então a igreja local, num primeiro momento, até ela concordava com esses elementos. Depois que ela percebeu que o tiro saiu pela culatra, né? A hora que o Partido Comunista deteve o poder mesmo, aí foi contra todas as instituições, inclusive o cristianismo, que na percepção do comunismo era uma ideologia ocidental. Os anos se passaram e depois da prisão de Watchmani, o Witness Lee criou seu próprio grupo com suas estranhas doutrinas, levando muitos membros da igreja com ele. Ora, será que Lee não considerou seu próprio passado ao ensinar suas doutrinas? Porque ele também saiu de uma denominação. Historicamente, a igreja local é uma divisão de duas outras denominações. Nesse caso, a própria igreja metodista e a igreja dos Irmãos de Plymouth. A própria história do grupo serve para combatê-la e reprová-la. Então vamos pensar um pouquinho sobre a igreja do pastor Watchmani. Esta aqui é uma foto dele ainda jovem, do Watchmani. Ele se converteu, ele é chinês, né? Então o chinês ele tinha as crenças ou em Confúcio
ou em Buda, ou em Lao Tse, são os grandes filósofos religiosos chineses, né, que tem um patrimônio. A China é uma nação milenar. A China tem um patrimônio extraordinário, né? É um país que muita gente tem preconceito em relação à China, mas os chineses deram à humanidade invenções extraordinárias. Se hoje nós temos essa tecnologia, nós temos que admitir que foi também um legado chinês. Pólvora, papel, o leme e tantas outras grandes tecnologias que a China, enquanto a Europa comia com a mão, a China já tinha os seus palitinhos lá, as pessoas comiam com os seus bambuzinhos e tal. Então, de fato, a gente precisa ser mais humilde para reconhecer que a China tem uma história milenar, é uma nação com um patrimônio cultural realmente admirável. Tá? Eu acho que é importante nós pontuarmos isso antes de avançarmos, porque tem gente que ainda vê a história da China ou a China como algo assim abominável. E não, foi uma grande civilização com uma história extraordinária e é uma grande nação. É a maior nação em termos de população do mundo, né? 1 bilhão. Ela e a Índia são as nações que têm mais de 1 bilhão de seres humanos. Em outras palavras, de cada 6 seres humanos, 1 é chinês. O resto o outro é indiano, então sobra 4 de outros povos. De cada 6 pessoas, 1 é nascido na China, outro nascido na Índia e o resto, entre eles, os outros 4, nós estamos nesse meio aí. Mas vamos retomar a questão de Watchman Nee. Ele se converteu ao cristianismo aos 17 anos de idade. Na época, a China era o império. Já estava... Se você quiser entender esse primeiro momento, eu vou sugestionar para você um filme, Pee-wee, chama Pee-wee, que é o Pequeno Imperador. Eu acho que vale a pena você assistir. O Último Imperador da China. Tá? Acho que é um filme que vai mostrar muita coisa que você vai entender como estava a China neste momento. Ele se converteu ao cristianismo quando ele tinha 17 anos de idade. Ele era aluno da faculdade Trinity, a faculdade Trindade, de Fuzhou, na China, preferindo ser evangelista a ter uma carreira universitária. Então, cedo ele foi já levar a palavra. Após a sua conversão, ele mudou o nome dele chinês. Por quê? Porque o nome dele chinês significava Tu Sheng, né? Que era um nome chinês. Ele mudou para Watchman. Watch, em inglês, é torre. Watch. Men é homem, o homem torre. Então, por isso que ele mudou o nome dele. Ou Tosheng, o qual significava alarme de sentinela, porque ele se considerava como uma sentinela. Quer dizer, esse sistema de mudar de nome não está muito presente no Ocidente, não. O Ocidente não tem muito essa cultura. Mas o Oriente, eles têm mesmo essas variações culturais. Inicialmente, então, ele era membro da Igreja Metodista. Reunia-se, pelo menos, com a Igreja Metodista. Por não concordar com o modelo de trabalho dos metodistas, ele criou a própria congregação dele em Xangai, que era uma grande cidade já, ainda hoje, né, uma das maiores cidades da China. E a igreja dele cresceu muito, primeiro porque era uma igreja chinesa mesmo. A identidade cultural é muito importante. É muito importante as igrejas autóctones, ou seja, as igrejas nativas. E ele foi sábio nisso, porque ele criou uma igreja chinesa. Então, essa igreja explodiu no seu crescimento. Tinha 3 mil membros. E aí ele foi obrigado a fazer mudanças nessa igreja. E ele repartiu a igreja em 15 grupos familiares, apelidando-os de pequeno rebanho. Que isso vai gerar uma heresia lá na frente, né? Cada grupo familiar, centrado no evangelismo, consistia até 200 membros. Claro, se você está falando de um país... Na época, a China tinha quase 500 mil de pessoas. Já era um número assim, quer dizer, 3 mil pessoas para 500 mil de pessoas não é nada, né? Não, quer dizer, também a gente precisa fazer as devidas proporções. Na década de 40, havia 470 grupos afiliados à igreja em Xangai. Um dos seus cooperadores mais próximos era esse Witness Lee. Em 1941, com a ocupação de Xangai pelos japoneses, aí estou falando de Segunda Guerra Mundial, por isso que eu pedi para você
ter o contexto histórico, assista o filme lá, O Último Imperador da China, o Piuí, tá? Então, em 1941, com a ocupação de Xangai pelos japoneses, quando os japoneses invadiram a China e fizeram um estado tampão da Manchúria, né, onde colocaram inclusive o último imperador como imperador, o Piuí, aqui. Os japoneses colocaram ele como fantoche. Então, eles foram impostos restrições, os japoneses impuseram restrições aos membros da igreja e as finanças foram reduzidas, antecipando o que ainda estava por vir, que seria depois da guerra, a Revolução Comunista. Watchman Nee e seu irmão estabeleceram uma empresa farmacêutica para ajudar a complementar as necessidades financeiras da igreja, porque foi confiscado pelos japoneses. Mas em 1949, o Partido Comunista Chinês derrubou o governo nacionalista. E o governo nacionalista fugiu para a ilha Formosa, né? Ou Taiwan, hoje fala Taiwan, que é a República Nacionalista da China, né? Então eles foram obrigados a fugir, porque o Partido Comunista derrotou os nacionalistas. E os comunistas proclamaram a República Popular na China continental. No começo, a igreja ficou esperançosa com o novo governo. Mas, após 2 anos, a situação começou a mudar, quando os comunistas revelaram os seus planos de controlar a igreja. Através de seu movimento da reforma da tripla autonomia, os comunistas, o governo de Mao Tse-tung, visava tornar as igrejas protestantes autogovernada, autossustentada e autopropagada. Em outras palavras, ele queria dominar as igrejas. As igrejas foram colocadas sob a autoridade da Agência de Assuntos Religiosos, controle total, porque o comunismo é psicopata, o comunismo quer o controle absoluto, o comunismo é governo do anticristo, ele quer controlar tudo, né? Desconfia de tudo e de todos, e mata, se for preciso, não tem a menor dúvida, né? O qual pressionou então as igrejas a persuadir os missionários a deixarem a China, expurgando o país do que eles chamavam influência estrangeira ou imperialismo. Essa era a linguagem. Então, olha, nesse contexto, quando os comunistas começam a expulsar os missionários estrangeiros, quando os comunistas começam a criticar as denominações, surge uma igreja nativa que concorda com isso, que acha que as denominações são de fato divisões desnecessárias, e começa a criticar a igreja oficial da China, porque a igreja oficial da China era controlada pelos comunistas. Então havia um contexto histórico para eles chegarem à conclusão que as denominações eram de fato manipuladas por Satanás. Porque por trás das denominações oficiais na China está o governo comunista. Só que ele não pode pegar esse pensamento e trazer para o Ocidente, onde não tem governo dessa ideia, como por exemplo Estados Unidos, Inglaterra, Brasil. Não tem nada a ver com esse contexto comunista da China. Tudo bem, ele podia ver isso nos países que tinham influência soviética, na antiga União Soviética, os países comunistas da Europa Oriental, Cuba, Vietnã, Camboja, Coreia do Norte, mas não generalizar para o mundo inteiro. Agora vai chegar no Brasil com essa mesma ideia? Não, essa é uma ideia que funcionaria dentro de um contexto de comunismo, onde o Partido Comunista controlava as igrejas, mas não aqui no Brasil, né? Durante esse tempo, os grupos familiares resistiram a se unir à Igreja Cristã Nacional, que era a igreja controlada pelo Partido Comunista na China, sobre o governo comunista. Então, quem não concordasse, quem era cristão e não queria fazer parte da igreja oficial, então era perseguido. Então, muita gente foi morta, mataram muitos pastores, né? Milhares dos membros dessas igrejas foram mortos ou feitos prisioneiros, foram para campos de concentração. Frequentemente infiltrada por informantes comunistas, as igrejas eram forçadas a realizar reuniões para encorajar a autocrítica e a reforma, apoiando o sistema comunista. Os pastores foram acusados de colaboradores das potências estrangeiras. Bastava você discordar do Partido Comunista, você já era acusado de apoiante. A China foi, assim, um dos locais mais terríveis para se viver em termos de liberdade humana. De 49, na década de 70 foi horrível, que houve a Revolução Cultural.
algo que matou milhares de pessoas com a mesma acusação de estar apoiando colaboradores estrangeiros. Tudo mentira, tudo farsa. O Otmani logo foi acusado de liderar um grande sistema secreto que distribuía veneno antirrevolucionário, que é a Bíblia. Em 1952, o Otmani foi preso como líder das igrejas locais na China comunista, permaneceu preso até sua morte em 1972. Então é uma história de martírio de um líder chinês com cabeça chinesa lutando contra um sistema chinês. Imagina a hora que isso aí para o Ocidente. Precisaria se adaptar à nova realidade. Não se adaptou. Ficou com os velhos fantasmas na mentalidade do seu próximo líder, que é o Ethnes Lee. O Ethnes Lee nasceu em 1905 na província de Shandong, na China, portanto chinês também. O bisavô de Lee era um batista do sul, que trouxe a mãe de Lee para o cristianismo. A mãe de Lee estudou em uma escola missionária americana, dos batistas do sul, e foi batizada na adolescência como membro da Igreja Batista do Sul. Lee estudou numa escola batista do sul, do ensino fundamental, e mais tarde num colégio de missionários, dirigidos por presbiterianos norte-americanos. Então ele teve uma forte influência de uma denominação. Né? Embora Lee tenha frequentado cultos de escola dominical na Igreja Batista do Sul, em sua juventude, ele nunca foi convertido nem foi batizado na Igreja Batista do Sul. Inspirado pela pregação de P.S. Yang, que foi um grande líder cristão chinês, Lee dedicou-se para servir a Deus em abril de 1925, aos 19 anos de idade. Bom, através do ensinamento de Otmani, que ele entrou em contato, Lee passou a ser antidenominacionalista. Ele percebeu então que achava errado as muitas denominações. Então, ele ouviu o pastor Otmani pregando contra as denominações e ele acolheu isso como sendo uma verdade absoluta e tornou-se antidenominacional, ou seja, contra as denominações. Muitas pessoas iniciaram seu grupo religioso com esse pensamento. Quer ver um? Daqui a pouco nós vamos falar sobre a lição 4, que é a família internacional, os meninos de Deus. Pois é, eles também tinham essa mesma mentalidade. Tá? Eles tinham o mesmo pensamento eles eram antidenominacionais, extremamente antidenominacionais, nesse sentido, aliás, a lição 3. A lição 3 vai falar sobre a família internacional, que são os meninos de Deus. O pastor David Berg, que é o fundador dessa denominação, é extremamente antidenominacional. Então, muitos grupos surgiram contra as denominações. Não é só na China. Houve também, nesse caso, foram nos Estados Unidos, não é? Então, também não é uma novidade antropológica esse fenômeno de se levantar contra as denominações. Até hoje tem os desigrejados, que são contra as denominações. Então, nós temos de tudo. Né? Através do ensinamento, então, de Otmani, o Ethnes Lee passou a ser antidenominacionalista. Em 1927, quando eleito para o Conselho da Igreja Independente Chinesa, ele recusou a posição e deixou, então, a denominação. O Ethnes Lee, então, começou a se reunir com o ramo de Benjamin Newton dos Irmãos de Plymouth, ou Irmãos Unidos, onde permaneceu por 7 anos e meio e foi batizado no mar por um líder local dos Irmãos Unidos, ou os Irmãos de Plymouth, o Sr. Burnett. Ele foi batizado em 1930, então, em uma denominação. Ele tem muito. A igreja local, ela tem muito da tradição dos Irmãos de Plymouth. Convidado por Otmani, o Ethnes Lee mudou-se para Xangai, onde trabalharam juntos em cooperação. Trabalharam juntos. Em 1933, Lee transformou-se em um cooperador de tempo integral de Otmani. Em 1934, o Ethnes Lee se mudou com sua família para Xangai, onde ele foi designado como editor da revista O Cristão. No ano seguinte, ele também passou a viajar por toda a China, dando mensagens para os cristãos e estabelecendo igrejas locais, pequenas congregações. Durante esse tempo, muitas igrejas foram estabelecidas na província de Zhejiang, bem como em Pequim e Tianjin, como resultado da obra de Ethnes Lee. Ele também viajou para províncias nordestinas da China, como Shanxi e Xianxin, para pregar o evangelho e edificar cristãos, que sofriam porque em 1937 o Japão tinha invadido a China.
o Império Japonês. Com o começo da guerra, o Witness Lee retornou para Shefu e passou a maior parte do seu tempo ali cuidando das igrejas em Shefu e em Qingdao. Ao final de 1942, um grande reavivamento eclodiu em Shefu e a igreja se reuniu continuamente por 100 dias. Então, era uma igreja que crescia muito. Sob suspeita de espionagem devido à sua experiência com o evangelismo por migração, o Witness Lee foi preso pelo exército imperial japonês em maio de 43 e foi submetido a interrogatório por um mês com açoitamento e tortura com água. E foi realmente terrível porque os japoneses eram muito cruéis nesse tipo de atividade. Com saúde prejudicada por seu aprisionamento, ele desenvolveu tuberculose. A fim de descansar e se recuperar, Lee se mudou para Qingdao em 1944 e ficou até 1946. Logo após o final da guerra e a ascensão do comunismo na China, trouxe grande incerteza para o ministério de Watchman Nee e do Witness Lee também. Mas preocupado com a preservação do seu ministério, Watchman Nee, em 1949, e seus cooperadores decidiram enviar o Witness Lee a Taiwan, que é onde estavam os nacionalistas. Aquele governo que tinha fugido da China continental porque perdeu a guerra para os comunistas e implantou uma república nacionalista da China na ilha de Taiwan. Para continuar então a obra livre, porque Taiwan era livre, né, não era comunista, então eles enviaram para lá o Witness Lee. O Watchman Nee e o Witness Lee se encontraram pela última vez em 1950 em uma colônia britânica na época, hoje não mais, mas na época era uma colônia britânica, Hong Kong. Por mais de um mês, eles ministraram juntos e ajudaram a trazer um reavivamento na igreja de Hong Kong. Lee foi encarregado por Nee a instruir, ensinar, a liderar presbíteros e fazer arranjos concernentes aos serviços da igreja, bem como a compra de um terreno para a construção de um novo local de reuniões. Então, foram as instruções que ele recebeu. Nee, então, o Watchman Nee, né, basicamente o fundador dessa denominação, retornou para a China continental, mesmo sabendo que lá estava governando o regime comunista, e em 1952 ele foi aprisionado pelos últimos 20 anos de vida pelo Partido Comunista Chinês. Embora os dois nunca tenham podido se comunicar novamente, o Witness Lee continuou seu ensinamento com base no modelo criado, fundado por Watchman Nee. Ao longo dos anos 60 e 70, o Witness Lee viajou para os Estados Unidos, para o Extremo Oriente, visitou muitos lugares, Europa, América do Sul, Austrália e Oriente Médio. Em 1974, ele se mudou para Anaheim, na Califórnia, nos Estados Unidos, onde começou uma exposição de livro a livro da Bíblia, com o estudo vida do Gênesis. Todo o estudo vida da Bíblia foi completado em dezembro de 1994. Lee também escreveu esboços extensos, notas de rodapé, referências cruzadas para todos os livros do Novo Testamento, que foram finalmente incorporados em uma nova tradução do Novo Testamento, a versão restauração, que talvez você já tenha esse material. Esse é o material que o Witness Lee escreveu. Tem muito grosseria doutrinária ali também. Tem muita coisa realmente profunda, boa, realmente, mas tem muitos elementos ali de heresias que na verdade não está em acordo com a Bíblia, mas é um pensamento de um chinês, né? Então chama o Novo Testamento a versão restauração. Foi publicado inicialmente em chinês em 1987, em português em 2008. Eu tenho esse material. Em fevereiro de 1994, Lee começou a dar mensagens sobre assuntos aos quais ele se referiu como um pico elevado da revelação divina. Já começou, né? Já começou a receber luzes, né? O foco do falar de Lee nessas mensagens era a economia de Deus para tornar os crentes Deus em vida e natureza, mas não na deidade. Quer dizer, é invencionice já, né? O Witness Lee deu sua última conferência em fevereiro de 1997. 3 meses mais tarde, ele foi hospitalizado com complicações devido ao câncer de próstata e ele faleceu no dia 9 de junho de 1997, que tenho uma foto dele. Agora, por que eu falei tudo isso? Para você entender a igreja local, que é a tradição chinesa. Eu comecei desde o início explicando a forte presença cultural chinesa
nesse grupo religioso. Agora, infelizmente, existem heresias de perdição. Por exemplo, a igreja local declara: as igrejas evangélicas são organização de Satanás. Como que nós vamos aceitar uma coisa dessa? Ele fala: Jesus foi corrompido por Satanás por meio de sua encarnação. Isso é uma heresia sem precedente. Jesus, a Bíblia diz: não deixarei o meu santo ver a corrupção. Não tem essa possibilidade. E ele fala que Jesus foi corrompido por Satanás por meio da encarnação, uma das doutrinas mais gloriosas da Bíblia. O Verbo se fez carne, João 1,14. E o absurdo de achar que Satanás habita no homem. Ele vai tentar explicar, vai dar curva, tudo, mas não convence. É perigoso esse tipo de doutrina. 3 contundentes e errôneas afirmações doutrinárias. Claro que a igreja local não resume só nisso. É que nós estamos apresentando os pontos que nós discordamos. Porque existem pontos que nós estamos em acordo. Né? Então não teria sentido a gente fazer essa reflexão. Com essa estranha crença, a igreja local não pode ser considerada genuinamente evangélica, porque é muito gritante fazer uma declaração dessa. O apóstolo Pedro já nos precavia sobre isso. 2 Pedro 2,1, ele diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Vejamos as declarações de Witness Lee. Por isso o homem tem não só a vida e a natureza de Satanás. Olha o que ele está falando. Meu irmão, você já parou para pensar nisso? Ele está dizendo que você que está me assistindo, aluno, tem não só a vida e a natureza de Satanás, mas também o próprio Satanás, como tal espírito maligno operando dentro de si. Pirou, né? Quer dizer, uma declaração absurda. Meu irmão, você é o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Agora vem o Witness Lee, faz essa declaração e tem crente que aceita uma coisa dessa como uma naturalidade espantosa. Não, isso aqui é uma heresia de perdição, irmão. Olha o que ele diz: agora, todos eles estão em nós. Adão, o ego, chamam o nosso ego de Adão, está na nossa alma. Satanás, o diabo, está em nosso corpo. E Deus, o Deus triuno, que outra? Triuno é uma outra coisa, hein? Trino é uma coisa, triuno é outra, tá? Parece que é igual, mas não é. Está em nosso espírito. Meu amigo, o que é isso? Bom, essa é uma declaração assustadora, invencionice do Witness Lee. Satanás habita dentro dos cristãos? Claro que não. A Bíblia diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmo? 1 Coríntios 6,19. Como o Witness Lee pode conceber tamanha heresia? Se o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo, como pode ao mesmo tempo ser habitação de Satanás? A Bíblia nos dá exemplos de homens que tinham relação com Satanás. Mas esses homens não eram cristãos, absolutamente. Se ele se referisse ao mundo, tudo bem. Mas falar isso de um crente nascido de novo? Judas, o que traiu Jesus, era contado entre os 12 apóstolos, mas ele não era crente, ele deu lugar para o diabo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era o número dos 12. Agora o Witness Lee declara que o próprio Jesus estava na mesma situação que nós, ao tornar-se homem, ou seja, ao tomar o corpo humano. Olha a declaração dele. Quando Deus se encarnou como homem, o tipo de homem com que ele se vestiu era um homem corrompido por Satanás. Irmão, não dá, irmão. Jesus nasceu por graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Ou você fica com a Bíblia, ou você fica com a declaração do Witness Lee. Ele diz: o homem na época da sua encarnação já não era mais um homem puro, mas um homem arruinado, corrompido por Satanás. Irmão, Hebreus capítulo 4 diz que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. O apóstolo Pedro diz que em Jesus nunca houve engano, nunca houve engano em seus lábios. Quer dizer, a palavra de Deus é contra essa doutrina dele. Perguntamos: é esse Jesus que os evangelhos seguem? Claro que não, irmão. É um Jesus corrompido por Satanás? O Witness Lee apresenta outro Jesus, completamente estranho ao que é apresentado na Bíblia. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus,
E o Verbo se fez carne, versículo 14, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai, cheio de graça e de verdade. A Bíblia fala de um Jesus que não se corrompeu ao tornar-se humano. Fala de um Jesus santo, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime que os céus. Hebreus 7, 26. Os membros da igreja local de Wetnesli precisam conhecer Hebreus 7, 26. Fala de um Jesus que, como nós, em tudo foi tentado, mas não pecou. Era sem pecado, Hebreus 4, 15. Esses ensinos de Wetnesli são heresias de perdição, irmão. Completamente contrário à palavra de Deus. Então é importante nós fazermos essa reflexão para sermos vacinados quando vierem esses ensinamentos sobre a nossa igreja, sobre nós. A questão da doutrina da Trindade é uma outra questão que nós temos que entender. A igreja local tem um conceito confuso sobre a igreja da doutrina da Trindade, mas extremamente confuso. Por exemplo, no livro deles, chamado Cremos e Praticamos nas Igrejas Locais, o que cremos, página 20, embora existam declaração da própria denominação contrárias ao modalismo, porque tem mesmo, como podemos observar em sua publicação, então existem, sem dúvida, declaração na página 20, por exemplo, do livro O que cremos e praticamos na igreja local. Eles falam contra o modalismo. Há uma declaração contra o modalismo. Mas o que eles creem é o modalismo. Quer dizer, eles falam uma coisa contra o modalismo, mas creem no modalismo. Olha só, ela diz assim, o modalismo é herético. Isso a igreja local declara. Ao invés de ensinar que os três da deidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, coexistem eternamente, o modalismo afirma que eles são mera manifestação temporária da essência divina. É verdade. Aí, cremos de acordo com a Bíblia que Deus é essencialmente 3 em 1 e 1 em 3. Aí já começa um problema. Então, são 3 pessoas em unidade divina. No livro Revelação Básica das Escrituras Sagradas, publicado pela editora Árvore da Vida, página 24, a gente lê: como cristãos, cremos que há somente um Deus. Crer no triteísmo, que há 3 deuses, é uma grande heresia. Temos somente um Deus, todavia, nosso Deus é triuno. Ele é 3 em sua divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todavia, ele é um Deus. Aparentemente é a definição da Trindade. Aí ele continua: os 3 são distintos, mas não separados. Quando o Filho veio, o Pai veio com ele. E já começou a parecer modalismo. Olha, quando o Filho veio, o Pai veio com ele. Quando o Espírito Santo veio, o Filho e o Pai vieram. Já está ficando meio parecido com o modalismo. Não cremos no modalismo. Aí nega o modalismo, porque ficou muito parecido com o modalismo. Então eles precisam negar o que parece. Então, veja, o Filho veio, o Pai veio com ele, o Espírito Santo veio, o Pai e o Filho veio com o Espírito Santo. Bom, isso aqui é modalismo, qualquer modalista vai dizer que é modalismo. Aí ele fala, não, mas peraí, só que isso não é modalismo. Uma heresia que diz que quando o Filho veio, o Pai deixou de existir, e então quando o Espírito Santo veio, o Filho deixou de existir. O modalismo não diz isso, o modalismo diz o seguinte, que é só Jesus. Ora Jesus apresenta com cara de Pai, ora se apresenta com cara de Filho, ora apresenta com cara de Espírito Santo. Mas é só Jesus. Isso que o modalismo prega. Seriam manifestações, as 3 pessoas não seriam pessoas, seriam manifestações de Jesus. Então não é que deixou de existir, é uma outra percepção. Mas enfim, ele faz essa definição aqui. Aí ele diz, cremos que Deus é 3, 1. O Pai, o Filho e o Espírito Santo como um Deus coexistindo e coinerindo de eternidade a eternidade. Essa é uma definição estranha. Isso não tem nenhum credo doutrinário. Por outro lado, ensina o Wetnesli, o Pai está no Filho, o Filho está no Espírito e o Espírito agora está no corpo. Eles agora são 4 em 1. Meu Deus do céu. É brincadeira. Agora não é mais trindade, é uma quaternidade agora. Olha, eu vou ler de novo, porque parece que a gente está inventando coisa, mas não estou. Isso está escrito na a expressão prática da igreja local. Página 46, editora Árvore da Vida. O Pai está no Filho, o Filho está no Espírito e o Espírito agora está no corpo.
eles agora são 4 em um. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o corpo. O que é isso, meu Deus do céu? Que ensinamento é esse mais extravagante que se possa ver? Nenhum comentarista sério da Bíblia faz uma declaração tão absurda, tão exótica como essa. 2 erros são encontrados aqui. Primeiro, enquanto afirma que creem na trindade processual, que é uma coisa estranha, né? Na verdade, ensina a existência de uma quaternidade divina, divergindo da Bíblia, que apresenta a existência de um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem nada de corpo aí, essa invenção dele. Segundo, ensinam a deidade absoluta do homem quando colocam a igreja, composta de pessoas humanas, como integrante da trindade, porque o corpo que eles se referem ali é o corpo de Cristo, a igreja. Integrando a trindade e formando uma quaternidade, que não tem pé e não tem cabeça esse ensinamento. A trindade da igreja local é uma espécie de modalismo. É uma espécie de modalismo. Pode não ser um modalismo clássico, mas que é uma espécie de modalismo, é. Então, ilustrando a sua forma de crer na trindade, assim escreveu Witness Lee no livro A Economia de Deus, página 71. Ele diz assim: o Pai está ilustrado pela melancia inteira. Meu Deus do céu, agora vai comparar a trindade a uma melancia. Mas tudo bem, vamos tentar entender isso. Melancia. Pensa numa melancia. Tá? Olha só o ensinamento desse chinês, meu Deus do céu. O Pai está ilustrado pela melancia inteira. Então o Pai é a melancia. O Filho pelas fatias da melancia. Então corta as fatias, esse é o Filho. E o Espírito Santo, o suco da melancia. Mas então, o que é isso? Então é uma melancia? Então é uma coisa só? Né? Aí ele fala, agora você vê esse ponto. O Pai não é apenas o Pai, mas é também o Filho. E o Filho não é apenas o Filho, mas é também... Isso aqui é modalismo, irmão. Irmão, isso aqui é modalismo. Irmão, Pai é Pai. Pai é Pai. Filho é Filho. Espírito Santo é Espírito Santo. O Pai projetou um plano de salvação. Quem foi que fez e executou esse plano? O Filho. Se fez carne. Morreu na cruz do Calvário. Executou o plano de salvação. E quem convence o homem dessa verdade? O Espírito Santo. As 3 pessoas atuam para a sua salvação. Mas não pode misturar as pessoas. Não pode confundir as pessoas da deidade. Outra ilustração usada pelo mesmo escritor, o Witness Lee. Olha só o que ele fala. E olha, preste atenção para você ver como é desonestidade intelectual exposta aqui nesse exemplo. Alguns homens são de pouco propósito. Por isso, sua aparência é sempre a mesma. Contudo, um homem cheio de propósito terá várias aparências. Quer dizer, então um homem com várias aparências, isso é modalismo. Jesus, ora aparece com cara de Pai, cara de Filho, cara de Espírito Santo. Isso é modalismo. Se você pudesse visitá-lo em sua casa logo pela manhã, veria que ele é pai. Ou um marido. Depois do café da manhã, talvez vá a uma universidade para ser o quê? Um professor. É a mesma pessoa. Ele era marido de manhã, era pai, à tarde ele está dando aula, ele é professor. É o meu caso. De manhã eu estava lá em casa, eu sou pai das minhas filhas, sou marido da minha esposa. Agora eu estou aqui dando aula, então eu sou professor. Mas sou eu mesmo. À tarde no hospital é possível que eu veja com um uniforme branco de médico. Em casa é um pai, na universidade é um professor e no hospital é um médico. Por que ele é esses tipos de pessoas? Não é tipo de pessoa, não é tipo de pessoa. Ele é uma pessoa só. Ele tem várias profissões, desempenha vários papéis, mas não são várias pessoas. Ele já está chamando isso de pessoas. Por quê? Porque o ensino dele é modalista. Né? Porque ele é um homem que tem grandes propósitos, por isso que ele tem vários tipos de atividades. O pai em casa, o professor na universidade e o médico no hospital são 3 pessoas com um só nome. Irmão, peraí, irmão. É brincadeira, meu aluninho querido. Agora, quer dizer que só porque hoje de manhã eu estava lá na minha casa e eu sou pai das minhas filhinhas, então eu sou uma pessoa, pai. Aí depois a minha esposa estava lá, fui dar um abraço nela, então agora eu sou marido, a pessoa do marido. Agora estou dando aula para você, eu sou a pessoa do professor. Mas peraí, então eu sou 3 pessoas? Que bobagem é essa? 3 funções. Eu era pai, marido e agora estou dando aula para você.
funções, mas sou eu mesmo, eis que sou eu mesmo, eu sou o professor Alberto, mesma coisa. Isso é modalismo. É só Jesus, Jesus com cara de Pai, Jesus cara de Filho, Jesus cara do Espírito Santo. Isso é modalismo. O próprio batismo arrebenta o modalismo, o batismo de Jesus. Jesus está entrando nas águas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está ali o Filho. No céu ouve-se uma voz que olha para o Filho e diz: eis o meu Filho amado, no qual eu tenho prazer nele. E o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba. São 3, irmão, não é uma pessoa só. São 3. Agora imagina se fosse só Jesus, 3 manifestações de Jesus. Então ele entra na água, é ele. Aí ele dá uma pula lá no céu e fala: esse é o meu Filho amado, mas é ele mesmo. E depois já desce em forma corpórea de Espírito Santo. Que teatro é esse, se fosse uma coisa só? Quer dizer, Jesus está falando com o Pai. Se ele é o Pai, ele está falando com ele mesmo? Então o céu ficou vazio quando Jesus morreu na cruz? Porque se Jesus era o Pai, então o Pai morreu na cruz. Mas que confusão absurda é essa? Isso é coisa de grupos heterodoxos, irmão. A Bíblia não fala nada disso. Isso é invenção dele, da cabeça dele, as suas vãs filosofias. Isso está escrito na expressão prática da igreja local. Ela nega o modalismo, mas prega o modalismo. Este pai, professor e médico não são 3 pessoas, mas uma só e a mesma pessoa. Mesmo porque o exemplo dado fala de um homem e não de 3 homens. Um homem com 3 profissões ou com 3 funções. Modalismo. Ora com cara de Pai, ora com cara de Filho, ora com cara de Espírito Santo. Mas é só Jesus. Modalismo. Então, embora a denominação igreja local de Wetnessly nega que é modalista, ela é modalista. É uma espécie de modalismo. O credo da igreja local de Wetnessly declara, isso está escrito no jornal Árvore da Vida, 1º ano, número 16, número 171, página 3. Deus é único e triuno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistindo em igualdade e eternidade a eternidade. Não parece que é a definição da Trindade? Parece, mas não é. Para a igreja local, as pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não são subsistentes. Elas não subsistem, elas coexistem. Olha aqui, ó. Coexistência não é a mesma coisa que subsistência. Então elas não subsistem, mas coexistem. Isso aqui parece que são palavras similares, simétricas, mas não são. Elas estão em contraposição. A igreja local não crê claramente na Trindade, uma vez que nega a subsistência. Declaração da doutrina da Trindade. Cremos no único Deus eternamente subsistente em 3 pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Não podemos confundir as pessoas. Pai é Pai, Filho é Filho, Espírito Santo é Espírito Santo. E, no entanto, não são 3 divindades. A divindade é única. A unidade nós chamamos de divindade, mas na divindade subsistem 3 pessoas na unidade. Ao invés disso, a igreja local fala de coexistência, tornando Deus em um triuno processado e não em uma trindade. Então é uma espécie de modalismo, não é a mesma doutrina da Bíblia. O que significa coexistir? Existir simultaneamente. Ora, isso é um conceito diferente de subsistir. O que significa subsistir? Existir na substância, existir individualmente. O termo trindade surgiu para explanar que há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que subsistem eternamente. Quando se afirma em um credo que Deus é triuno, não se harmoniza de forma alguma com a didática da Trindade. Já temos a expressão trino. Trino Deus, Deus trino. Não tem triuno, isso é uma invenção dele. Para exemplificarmos a doutrina da Trindade, a gente fala Deus trino, trindade, trino. Triuno é uma outra coisa, tem outro sentido. Aliás, essa palavra não consta no dicionário da língua portuguesa, é uma invenção do Wetnessly. Não existe triuno, existe trino, trindade ou triteísmo. Triuno é uma invenção deles. Então não existe nem no dicionário de língua portuguesa. Sugere a existência simultânea de 3 pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Trino, 3 pessoas distintas. Triuno, 3 pessoas existindo simultaneamente. Subsistência, existir individualmente e interruptamente. Coexistência, existir simultaneamente. Como você pode ver, são palavras diferentes. O livro da igreja local, Revelação Básica das Escrituras Sagradas, página 24, declara: os 3 são distintos, mas não separados.
Então é outra coisa. Ora, se as três pessoas da Trindade são distintas, então elas são separadas, irmão. Como que são três? Pai é Pai, Filho é Filho, Espírito Santo é Espírito Santo. Pois o que se separa são a pessoa e não a divindade. A essência é a mesma. Assim como os modalistas, a igreja local confunde as pessoas de Deus com a unicidade de Deus. O que está afirmando quando se diz que as três pessoas da divindade são separadas? Que são três divindades? Que são desligados, apartados, desunidos? Não é nada disso. Estamos afirmando que são três pessoas distintas, separadas. Vamos ao dicionário. Distinto, que não se confunde. Diverso, diferente, separado, isolado, etc. Quando a Bíblia afirma que há um só Deus, a intenção dos seus escritores não era excluir a existência das três pessoas, mas a existência de outros deuses. Então nós temos aqui vários exemplos dos mais variados, declarações de Paulo, a Epístola aos Judas, Moisés declarando Isaías e Jesus sendo narrado por João. Na preocupação desnecessária de não fazer uma confissão de fé triteísta, então na luta para não cair no triteísmo, esse tipo de declaração acaba negando a subsistência das pessoas na unidade divina. Não tem nada de economia divina, mas de complicação humana. Então, a igreja local de Wetneysley é trinitariana ou modalista? A suposta distinção das pessoas que a igreja local afirma crer, na verdade não passa de um passo ao estágio sucessivo da revelação de Deus aos homens. Por isso dizem, distintos, mas não separados. Primeiro o Pai, depois o Filho, como o Pai, e depois o Espírito Santo com o Filho e com o Pai. Onde no final das contas resultará em uma pessoa em três processos, semelhante ao modalismo. Uma pessoa em três modos. O que muda é só a palavra processo, ao invés de modos. Quando o Wetneysley diz, nos disseram no passado, ele já demonstra hostilidade aos próprios credos primitivos do cristianismo. Quando diz, Deus Filho com Deus Pai tornaram-se carne, entra em contradição com a Bíblia, porque quem tornou-se carne é o Filho, não é o Pai. Pois Jesus, o Filho, disse claramente, o Pai me enviou. Jesus declara em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Idem 8,18, João 8,18, eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou testifica de mim. Enfim, o Pai não está processado com o Filho. Esse termo processado não consta em nenhum credo evangélico, irmão, não tem isso na Bíblia. Você nunca vai encontrar isso, Deus processado, isso é uma invenção do Wetneysley da igreja local. Não tem nenhum credo primitivo. Já ouviu falar em patripassionismo? Isso é uma heresia. Pois é, o senhor Wetneysley se influenciou nisso quando escreveu essas frases. Isso é patripassionismo. Em outras palavras, crucificar o Pai. Porque se Jesus é o Pai, então crucificar o Pai. O Wetneysley nega a subsistência das três pessoas. Olha só o que ele diz. Alguns teólogos tradicionais nos dizem que as três pessoas da Trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não devem ser confundidos. Mas é isso mesmo que a Bíblia diz. É isso mesmo que o credo atanasiano diz. E devem ser mantidas claramente separadas o tempo todo. Mas a Bíblia ensina que Jesus, o Filho e Deus, tornou-se o Espírito. Quer dizer, a Bíblia não fala isso, aí é ele que fala. Isso está escrito no seu livro A Economia de Deus, da editora Árvore da Vida. O Wetneysley é hostil aos credos primitivos. Não segue a ortodoxia da igreja, mas sim a heterodoxia. Fato comprovado na sua repulsa pelo credo niceno. Ele diz do credo niceno, o credo de Niceia, que foi formulado em 325, não é completo. E ele que completou então? É ele que deu a completude então? Quer dizer, é muita arrogância isso, né? É muita soberba. Diz isso porque o referido credo não alimenta a heresia do Deus processado que ele inventou. Portanto, a igreja local de Wetneysley é uma ramificação modalista. É uma espécie de modalismo, sim. Embora ele nega, é sim. Se você se aprofundar, você vai ver. Olha a história da melancia. Olha a história dos papéis. Né? Então, a teoria do Deus Trino processado é contrária à Bíblia. Simplesmente porque Deus é imutável. Deus não se muda, irmão. Que processo?
O que diz Tiago 1,17? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Então essa invenção do Deus processado é uma invenção humana, filosófica, de um crente chinês chamado Etnesli. Não tem nada a ver com a Bíblia, porque Deus não muda, Deus é imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus 13:8. Não tem nada de processamento. Miqueias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Não tem nada de Deus processado. E porque Deus é subsistente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, nós podemos dizer com todo carinho a bênção apostólica de 2 Coríntios 13:13 ou 13:14, na tradução de Almeida, na Sociedade Bíblica Trinitariana. O que diz? A graça do Senhor Jesus Cristo, Filho, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Cremos em um único Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Falando de Cristo, lhe afirma, por um lado, ele tem a natureza divina, por outro lado, ele tem a natureza humana, são as 2 naturezas de Jesus. A natureza divina é amalgamada com a natureza humana em unicidade, só que é invenção, amalgamento aqui já é invenção dele, e ele fala isso na visão do edifício de Deus. Ele diz, podemos demonstrar essa relação mergulhando um lenço branco em tinta azul. A divindade do Pai podia ser originalmente comparada ao lenço branco. Esse lenço imerso em tinta azul representa o Pai no Filho, encarnando-se na humanidade. É uma teoria humana, né? A peça branca agora tornou-se azul. Assim como o azul foi adicionado ao lenço, assim também a natureza humana foi adicionada à divina. E as naturezas antes eram separadas, agora tornaram-se uma. Cada coisa que ele fala, que não tem pé nem cabeça, mas ele escreveu isso em Economia de Deus. Isso é monofisismo disfarçado, irmão. Os monofisistas que diziam que a natureza humana, a natureza divina absorveu a natureza humana. Por isso, monofisismo, uma só natureza. Porque uma absorveu a outra, então. Mais uma ilustração de Li. Tome um copo com água e misture chá. É, coisa de chinês, né? Chá. A água torna-se algo mais que apenas água. Originalmente era água, mas agora é água amalgamada com chá. Ele gosta da palavra amalgamar. Antes de Deus se encarnar, ele era Deus e apenas Deus. Mas após sua encarnação, ele é Deus amalgamado com o homem. Nele não há apenas a divina natureza, mas também a natureza e a essência humana, o elemento humano. Ele é Pai, ele é Filho, ele é o Espírito, ele é homem. Misericórdia. É coisa, não tem sentido. São heresias, não tem nada a ver na história do cristianismo isso. Ele diz, através da sua encarnação, ele trouxe Deus para dentro do homem e amalgamou a essência divina de Deus com a humanidade. Em Cristo não há somente Deus, mas também o homem. Se os ensinos de um Etnesli fossem corretos, então teríamos de concluir que Jesus não seria absolutamente Deus, nem absolutamente homem. É eles que vão ensinar então que Jesus é 50% Deus e 50% homem. Não, irmão, Jesus é 100% Deus e 100% homem. É o verbo que se fez carne. Não tem nada desse amalgamou, misturou como tinta. Não tem nada a ver, irmão. São 2 naturezas. Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. São 2 naturezas distintas. É o verbo Deus que se fez carne, homem. Vivia na condição de Deus, Filipenses 2,5, que sendo em forma de Deus, não se apegou aos atributos divinos para vencer o pecado. Na sua encarnação foi-lhe preparado um corpo humano, Hebreus 10,5, corpo me preparaste. Essa doutrina da igreja local, Jesus nem é Deus nem é homem, é uma mistura, não tem respaldo bíblico. Outra prática estranha da igreja local, mas isso é uma tradição chinesa, né? Da cultura chinesa, é o tal de orar lendo, como os mantras, né? Os mantras budistas, confucionistas, a tradição da China, né? É uma tradição de mantra, de ficar ali, então é orar lendo. Os membros da igreja local são ensinados a liberar o espírito. Frequentemente usa a expressão, libere o espírito, irmão. Mas você está na mente, irmão. Deve aprender a voltar para o seu espírito, irmão.
Assim é a resposta típica dos membros da igreja local a qualquer questionamento de suas doutrinas. Basta você questionar uma doutrina da igreja local, você está na carne, irmão. Você tem que voltar para o Espírito, irmão. Libere o Espírito. Sabe o que significa? Não recalcitrar contra os ensinos de Witness Lee. Você tem que estar com o coração aberto ao ensinamento que o Witness Lee fez sobre a percepção dele da Bíblia. Não estimula o estudo da Bíblia, substituindo pela prática de orar lendo a palavra. Na mesma linha de abdicar da mente e liberar o espírito, existe a prática de orar lendo a palavra. Não que devemos agora argumentar sobre a doutrina, mas devemos reconhecer que não há necessidade de nós fecharmos os olhos quando oramos. Seria melhor que fechássemos a nossa mente. Simplesmente pega a palavra de Deus e ore lendo alguns versículos de manhã e à noite. Não há necessidade de você exercitar a sua mente para tirar dela algum proveito e não é necessário que você reflita sobre o que leu. É só ficar lendo lá. O Senhor meu pastor, nada me faltará. O Senhor meu pastor, nada me faltará. O Senhor meu pastor... É mantra. É mantra. É uma tradição chinesa. Por exemplo, orar lendo de Gálatas 2,19. Isso é ele que está explicando. Leia-se o versículo 20. Apenas olhe para a página impressa e diz: estou crucificado com Cristo. Então, com os olhos na palavra e orando do fundo do seu interior, diga: glória ao Senhor, eu estou crucificado com Cristo. Amém, eu estou, ó Senhor, estou crucificado. Louvado seja o Senhor, crucificado com Cristo. Amém, amém, aleluia. Estou crucificado com Cristo. Contudo, amém, eu vivo, ó Senhor, eu vivo. Aleluia, aleluia. Não eu, mas Cristo. Isso que é orar lendo, é mantra. Jesus não ensinou nada disso, irmão. Jesus não falou nada dessas coisas. Aí ele continua. Aí talvez você abra em João 10:10. E aí você lê: eu vim para que tenham vida. Então, com seus olhos ainda na Bíblia, você pode orar: eu vim, amém, eu vim, aleluia, eu vim para que tenham vida. Louvado seja o Senhor, para que tenham vida, aleluia, vida, amém, vida, ó Senhor, vida. Não há necessidade de você compor nenhuma sentença ou criar uma oração. Somente você verá que toda a Bíblia é um livro de oração. Mas que invenção é isso, irmão? Isso aqui é mantra. Isso aqui é o que está presente no budismo, no confucionismo, no shintoísmo, nas religiões orientais. Aí ele traz esse pensamento chinês para cá e vai dizer que nós temos que orar lendo. Não, irmãos, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Você crê é também pensar. Deus te deu inteligência. Você não precisa ficar aí repetindo como se fosse um robô. Quer dizer, isso tudo só para você ter comunhão com Deus. Isso não tem nada a ver. Jesus falou: entra no seu quarto, fecha a porta e fala com seu Pai que está no céu. Jesus ensinou que não devemos ser repetitivos na oração, irmão. Eles são repetitivos. Olha o que diz Mateus 6,7. E orando não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Quando oramos, precisamos ser específicos na oração. E não falarmos palavras desconexas sem sentido. É necessário orarmos com o Espírito, mas orarmos também com o entendimento. 1 Coríntios 14:15. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. O Witness Lee chega a ensinar que a letra das Escrituras mata, usando como base 2 Coríntios 3:6. Em nosso funcionar, precisamos liberar o Espírito. A letra mata, mas o Espírito dá vida. A letra significa doutrinas, formas, regulamentos e até mesmo maneiras ou métodos. Todas essas coisas são letras. Qualquer coisa além do Espírito é um tipo de letra. E essa mata. A expressão prática da igreja, página 115. Sabe por que ele está falando isso? Aliás, não é só eles que falam. A Congregação Cristã do Brasil fala isso também. Não, você está estudando a Bíblia, você é estudante de teologia, a letra mata. Você já viu alguém morto por causa da letra? Já viu alguém que estava lendo e a letra matou ele? Eu já vi. Eu já vi num filme chamado O Nome da Rosa. Já assistiu o filme O Nome da Rosa? Ali a letra matou. Sabe por quê? Porque o cara tinha escrito as letras envenenada. Então, conforme os monges tocavam na língua e passava para virar a folha, o veneno do que tinha escrito vinha para a boca da pessoa e a pessoa morria. Mas isso é romance, irmão. Pelo amor de Deus. A letra que a Bíblia fala é a letra da lei. A lei de Moisés. É essa letra que mata. Agora, vem falar que a letra mata. Então, você não pode ler a Bíblia. Se você lê a Bíblia normalmente, a letra mata. Veja que argumento de grupo esdrúxulo, né? E ele continua, então. Esse método contribuiu para que os ensinos da igreja local, esses métodos, então, na verdade, contribuem para que os ensinos da igreja local sejam aceitos sem questionamento. Essa é a questão. Sem qualquer espírito de crítica. E sejam
preferidos a quaisquer outros ensinos, inclusive a Bíblia. Qualquer pergunta que não esteja submissa aos ensinos de Witness Lee será entendida como sair do Espírito. Eles lhe exigirão, entra no Espírito, irmão. Tudo ali deve ser submisso ao Espírito de seus líderes, é claro, né? O Espírito dos seus líderes. Os mais santo ensino que alguém desejar expor, assim que percebam que não vem de dentro da igreja local, você saiu do Espírito. Então, qualquer pessoa que falar alguma coisa que não está em harmonia com o que a igreja local pretende, então já é carnal. Não tem nada a ver com o Espírito. Então, é uma coisa assim impressionante. E outra doutrina estranha que muitos grupos heteroortodoxos seguem é o batismo regeneracional. Então, em Lição da Verdade, nível 1, página 92, declara a igreja local: para ser regenerado e entrar no reino de Deus é preciso nascer, não só do Espírito, mas também da água. Por isso, o batismo é uma condição para a regeneração e a entrada no reino de Deus. Isso é um maior absurdo. Se ele está se referindo ao diálogo de Jesus com o Nicodemos, ali Jesus não está falando de batismo. Jesus está falando da purificação da água, que é a palavra dele. Ali não tem nada a ver com batismo. Jesus está falando para Nicodemos sobre a purificação da água. Ou seja, está falando da palavra, que é como águas cristalinas que lavam. Assim como a fé é uma condição de salvação, também o batismo é. Isso aqui é heresia, irmão. Batismo não salva. O batismo é o símbolo do sepultamento da velha natureza, de pessoas que vão se consagrar a Cristo. Nós obedecemos, é o ordenamento do Senhor. Mas o que salva é a fé em Jesus, é o sacrifício de Jesus no Calvário. Ele diz, a água é não só o símbolo do batismo, mas também o meio de salvação. Isso aqui é uma heresia, totalmente. Ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Quem ama ler vai concordar. Melhor que ganhar um livro é ganhar uma editora inteira. Se você ama ler, este presente é para você. O selo editorial da ETAD nasceu e ele tem o nosso DNA. Arminiano, pré-tribulacionista, pentecostal de verdade e, acima de tudo, bíblico. Edições Bernardo Johnson. Para quem ama ler, ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. O engano do ensino de Witness Lee com relação ao batismo é tão absurdo que ele chega a afirmar que o diabo só pode tentar um cristão até o momento do batismo. Depois, ele está livre de qualquer tentação do diabo. Isso é uma declaração do livro Lições da Verdade, nível 1, página 84. Eu vou ler exatamente o que está escrito lá. O batismo nos livra de Satanás e do mundo. Não é mais o sangue de Jesus, é o batismo. E por outro, ele nos introduz em Cristo. Além disso, Faraó e o seu exército não puderam persegui-los até o meio do Mar Vermelho. Mas não além disto. Ainda mais, tendo os filhos de Israel cruzado o Mar Vermelho, foram libertados do Egito e já não podiam voltar para viver uma vida egípcia. Isso indica que Satanás e o poder do seu mundo somente pode perseguir-nos até o meio da água do batismo, mas não além. É um exemplo muito fraquinho, né? Muito míope, porque os filhos de Israel, de fato, o faraó não perseguiu mais ele, mas eles voltaram a pecar a mesma coisa, foram rebeldes lá dos 40 anos no deserto. É só ler a Bíblia, né? Não precisa ser muito inteligente, é só ler a Bíblia. Quem nos livra do poder de Satanás e do mundo é Jesus, irmão. Está escrito em 1 João 5, 18b, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. E outras crendices extrabíblicas. Por exemplo, Lições, Verdade, nível 1, página 13. Witness Lee declara, por isso o homem tem não só a vida e a natureza de Satanás, mas também o próprio Satanás como tal espírito maligno operando dentro de nós. Ele declara no livro A Economia de Deus, será que fomos impressionados com o fato de que todos os três seres, Adão, Satanás e Deus, estão em nós hoje? Somos bastante complicados. O homem Adão está em nós, o diabo, Satanás, está em nós, e o Senhor da vida, o próprio Deus, está em nós. Portanto, nós nos tornamos um pequeno jardim do Éden. Que invenção é essa? Isso aqui é uma coisa espúria, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, nós chamamos isso de crenças extrabíblicas. A Bíblia afirma, e que concórdia entre Cristo e Belial. Como que o diabo e Cristo se não tem concordância? É possível o corpo do cristão ser um só templo do Espírito Santo e templo de Satanás? É possível só para a igreja local de Witness Lee.
lhe declara que o bode emissário é um tipo de Satanás sobre o qual irão cair finalmente os nossos pecados. Isso é a doutrina da Igreja Adventista, a história do bode emissário e do bode expiatório. Olha só o que ele declara. Quando Deus fez com que o Senhor Jesus levasse os nossos pecados na cruz, para sofrer o julgamento e a punição de Deus em nosso lugar, ele também fez com que todos os nossos pecados fossem impostos sobre Satanás, a fim de que este arcasse com eles para sempre. Isso é revelado em tipologia na expiação registrada em Levítico 16, doutrina da Igreja Adventista. Quando o sumo sacerdote fazia expiação pelos filhos de Israel, ele tomava 2 bodes e os apresentava diante de Deus. Um era para Deus e devia ser morto para fazer expiação pelos filhos de Israel, enquanto que o outro era para Azazel, isto é, para Satanás, para levar os pecados dos filhos de Israel. Isso é a declaração da igreja local de Wetnesli, Lições da Verdade, nível 1, página 126. E ele continua aqui na página 127. Deus pôs todos os nossos pecados sobre o Senhor Jesus, a fim de que os levasse todos, para sofrer a punição de Deus por nós e cancelasse a acusação contra nós diante dele. Ele então deu todos os nossos pecados de volta a Satanás, a fim de que ele mesmo os carregasse. Deus assim pode perdoar-nos os nossos pecados e fazer com que ele nos abandone. Em outras palavras, Jesus e Satanás foram fundamentais para a salvação, para a igreja local, não o que a Bíblia diz, né? Essa cerimônia do dia de expiação tipicava as 2 fases da obra vicária de Jesus. Pela sua morte no Calvário, Cristo efetua a plena redenção do pecado do povo. Hebreus 9:11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, efetuando uma eterna redenção. Hebreus 9:24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, no qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes aos mesmos sacrifícios, que nunca pode tirar os pecados. Mas este, Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Quem ofereceu sacrifício foi Jesus, não tem nada a ver com Satanás. A segunda fase tipificava a remoção da maldição devida pelos pecados para nunca mais alcançar de novo aqueles que os cometeram. As seguintes razões justificam nossa interpretação. Sabemos que Jesus é aquele de quem o profeta Isaías falava. Capítulo 53 diz que Jesus tomou sobre si os nossos pecados, conforme a interpretação de Atos capítulo 8. Jesus é o Cordeiro de Deus que leva o pecado da humanidade. No dia seguinte, João viu a Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pode ver isso também em 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fossem sarados. Então não tem nada de Satanás, irmão. Satanás não faz parte da obra da redenção. Esse ensino de substituir a pessoa de Jesus Cristo por Satanás não é assunto secundário. Isso aqui é um perigo, isso é heresia de perdição. É o mesmo ensino do adventismo. Outra crendice, e eu vou encerrar nisso aqui, eles acham que João Batista era um fariseu hipócrita, irmão. Eu nunca vi isso. É a primeira religião que fala uma coisa dessa. A igreja local de Wetnesli inventou essa. Diz que João Batista, Jesus falou que não teve homem melhor do que João Batista. E a igreja local vem com Wetnesli, dizendo que teve uma luz, uma revelação, que João Batista era um fariseu. Olha, irmão, que misericórdia, né? A afirmação segundo a qual, no início ele foi totalmente contra os fariseus, chamando-os de raça de víbora, mas depois igualou-se a eles. É deveras caluniosa para quem foi chamado por Jesus, o maior de todos os nascidos de mulher, Mateus 11:11, sobre a fidelidade de João Batista, concluindo plenamente sua carreira de profeta verdadeiro, está declarado em Atos 13:25, que diz: Mas João, quando completava a carreira, quem pensais vós que eu sou? Eu não sou Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas. Como esse homem de Deus poderia se tornar um fariseu hipócrita? Como isso? Depois desse absurdo, não é para surpreender-nos
com as doutrinas estranhas inventadas por Witness Lee. Ele inventou muita coisa que não tem fundamento algum na Bíblia, irmão. É risível. É coisa assim assustadora. É só quem não lê a Bíblia para acolher um ensinamento tão esdrúxulo, tão exótico, tão estranho às Sagradas Escrituras. Hebreus 13:9 diz: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos que de nada aproveitam, aos que dele se entregam. Existem, na verdade, muitas outras declarações de Witness Lee, porque ele foi um prolífico escritor. Ele escreveu muita coisa, então tem muito material. Agora você tem que ler com atenção, porque às vezes ele usa termos que para você tem um significado, mas para ele tem outro, devido também à sua cultura. Então existem muitas declarações de Witness Lee que possivelmente não sejam literais. É possível que ele escreveu coisa ali que não é possível que seja literal, né? Mas metafóricas. Mas isso só traz ainda mais confusão para os fiéis. Porque você não sabe se aquilo que ele escreveu é literal ou ele está falando aquilo lá de maneira simbólica. A gente já nem sabe mais, porque ele fala tanta coisa, você não sabe se é literal o que ele está dizendo ou se é metafórico. Em um livro ele declara uma coisa, em outra coisa. Isso é muito presente nos seus ensinos. Você viu, ele fala que não é modalista, mas depois prega o modalismo. A cultura chinesa deve ter sido fator determinante nessas interpretações, tanto do Watchman Nee como do Witness Lee. A cultura chinesa foi predominante. E nós não temos nada contra as expressões culturais, e a gente até pode acolhê-las, mas ela não pode tornar-se em uma verdade absoluta. Aí não. Tá? Eu vou colocar aqui para você pode copiar aí agora, copie rapidamente aí esse site, tá? Que eu coloquei aqui, que está no YouTube, que é um vídeo que vai falar sobre a igreja local de Witness Lee. Então você pode copiar esse endereço, ir para esse site e assistir, que vai contribuir também para a sua formação, para o seu enriquecimento. Então você percebeu que a aula tem bastante conteúdo e eu só falei a pontinha do iceberg. Mas você, eu sei que é um aluno aplicado, vai se dedicar, vai se capacitar, não esquecendo que é muito importante, quando for dialogar com qualquer pessoa, seja respeitoso, seja uma pessoa elegante e procura apresentar as fontes. Não basta falar, o professor Alberto falou, não resolve, você tem que mostrar a fonte. Tal escrito, essa é uma declaração escrita em tal ponto, etc. Tá certo? Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.